Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero fazer o registro que foi publicado no jornal Correio de Santa Catarina recentemente, quando o jornalista pergunta em entrevista ao atual prefeito como ele via o fato de eu não ter sido eleito. E ele disse que isto era mais uma sorte que teria a vereadora Adeliana, que além de ganhar não teria o vereador Batista para atrapalhar, e o que durante muito tempo eu atrapalhei a Câmara de Vereadores. O prefeito diz na entrevista ainda que por 2 anos, ele teve, por 2 anos, no ano de 2009 e 2010, dos 13 vereadores, ele teve em suas mãos 12 vereadores. Portanto, por 2 anos, e é verdade, o vereador Vino não esconde nada, o vereador Neri não esconde nada, o vereador Moacir não esconde nada, o vereador Moacir ocupou secretarias, o vereador Vino ocupou a procuradoria, o vereador Neri apoiou e todos apoiaram, com exceção da minha pessoa e do vereador Geraldo. Em 2 anos, então, é possível 1 ou 2 vereadores impedir que um prefeito realize uma obra no município. O que significa um vereador atrapalhar um prefeito? Por exemplo, o vereador Amauri disse que um dos erros cometidos, pelo menos com o voto dele, foi votar o projeto da Zona Azul, mas que ele apoiava a iniciativa do Observatório Social, que conseguiu, junto ao Tribunal de Contas do Estado, o cancelamento da lei. E que a lei havia sido aprovada por unanimidade. Não, não é verdade. A lei que instituiu a Zona Azul no município, ela foi votada com 2 votos contrários, meu e do Geraldo. E mais, houve uma audiência pública no mês de outubro de 2009, onde o senhor Paulo não se encontra aqui agora, que é o presidente da Associação do Cobrasol, dizia: manifestou-se inicialmente o senhor Paulo Vitorino da Silva para analisar o projeto de lei de implantação da Zona Azul, que depois eu vou me ater ao mérito, em Campinas, Cobrasol e Barreiros. Então, o presidente da AMAC, né, do Cobrasol, a Associação dos Moradores e Amigos do Cobrasol, o senhor Paulo Vitorino, dizia que leu o expediente encaminhado pela associação que manifesta a opinião contrária à instalação da Zona Azul, chamando a atenção para os estacionamentos dos comércios estarem localizados em recuo de propriedade privada, portanto não passíveis de cobranças públicas. Destaca ainda a possibilidade de concessão a uma empresa privada, o que seria a privatização do espaço público. Depois aqui também eu faço a minha manifestação, me manifestando o contrário e pedindo que todos os vereadores votassem contra. Ora, o projeto de Zona Azul, no município, todas as ruas de Campinas, sem exceção, todas, Osni Vieira, vereador Mário Pires, para citar algumas, Salvador de Bernardes, todas paralelas, transversais, Cobrasol e Campinas, e parte da região de Barreiros, todas seriam cobertos por Zona Azul, cobrando da frente de casa, na frente, a R$ 1,50, como está no projeto, com arrecadação de 14 milhões e 500 mil, e um retorno para a prefeitura de 7% do líquido. Não dos 14 milhões, 7% daquilo que a empresa apresentasse como líquido. Uma concessão de 10 anos. Alguém acha que eu atrapalhei o prefeito a votar contra um projeto dessa envergadura? Projeto que foi licitado, licitação dirigida para uma só empresa, representação por uma das empresas prejudicadas junto ao tribunal, uma segunda representação pela organização social, Observatório Social de São José, junto ao tribunal, e também por uma representação que fiz no dia 11 de julho, junto ao Dr. Jádio, no Ministério Público, para que buscasse o cancelamento da ação. O prefeito, claro que não aguardou, agora recentemente, depois da eleição, cancelou o edital. E por que cancelou o edital? Porque é a condição exigida pelo Ministério Público para o ajustamento de conduta. Porque, como não vai ser eleito, não interessava mais que tivesse a Zona Azul, porque ele não controlaria a empresa que iria arrecadar. Ora, como é que eu entrego todas as ruas de Campinas do Cobrasol
a R$ 1,50 por hora, com retorno para a prefeitura de 7%, quer se reeleger e atribui ao vereador, eu e o vereador Geraldo fomos os únicos que votamos contrário. Será que eu fui certo ou errado quando votei contra o aumento da COSIP, onde está levando as lanchonetes, as mercearias a pagarem por mês de COSIP, taxa de iluminação pública, na faixa de R$ 250 a R$ 300 reais de iluminação pública? Votamos contra, votei contra. Alguns vereadores também acabaram votando contra, mas a maioria aprovou, justamente nos 2 anos que ele tinha 11 a 12 vereadores em seu favor. Os vereadores que romperam com o governo talvez perceberam, inclusive, o quanto foram utilizados e usados naqueles 2 primeiros anos. E a taxa de iluminação pública, ela saiu de uma arrecadação no município de São José, na faixa de 3 a 4 milhões, não tenho esse dado correto agora, mas ele chegou a mais de 8, 9 milhões de reais. Então, o que é atrapalhar o município? Por exemplo, o prefeito deixou uma bucha, o atual prefeito foi secretário de obras em 2003, 2004, 2002, 2003. Ele deixou engatilhado a concessão da taxa de lixo, que o contrato foi assinado no dia 28 de outubro de 2004, portanto, depois das eleições, quando Fernando Elias tinha sido eleito. E o Fernando Elias recebe uma fatura de 7 milhões, de 12 milhões e meio para pagar. E o que faz o prefeito? Ao invés de cancelar qual foi o erro do Fernando Elias? Ao invés de cancelar o contrato de concessão, que foi montado, só uma empresa participou, o prefeito assumiu para ele o ônus do aumento da taxa de lixo e emitiu por decreto o aumento, que já estava previsto no contrato, que já estava previsto no edital de licitação, feita por quem? Feita pelo senhor Djalma Berger, na condição de secretário de transporte, no ano de 2003. E o Fernando Elias, quando entrega o governo, pega essa bomba da taxa do lixo, que se ele não cancelasse ia ter o impeachment, mas numa concessão de 45 anos deixado pelo Djalma e deixado pelo Dário Berg para a empresa Engepasa, de Joinville. Quando termina o governo do Fernando Elias, agora somente depois de 2 anos, o Djalma vem a público e diz que tinha uma dívida, um déficit financeiro de 4 milhões, de 50 milhões de reais. Disse agora, mas soube usar o Fernando Elias para ser a terceira via, ou ser um candidato laranja, onde dizem na rua que o Fernando Elias estava para receber em torno de 500 a 1,5 milhão de reais para lançar uma candidatura a prefeito, para tentar evitar um contra o outro, Djalma contra Adeliana. Ou não é verdade? O que faria o prefeito Fernando Elias ser candidato com 2 candidatos a vereadores? E por que o Fernando Elias, o prefeito Djalma tinha o Fernando Elias na mão? Tinha, pelo absurdo que foi gasto aqui no Colégio da Aplicação, que só naquele esqueleto cobriu 16 milhões e 500 mil reais, que tem uma auditoria no tribunal, pegou o Fernando Elias na mão pelo desvio que ocorreu na São José Previdência. Então, esse subterfúgio de utilizar a ameaça, fazer as coisas e bater a mão, ou esconder a mão, bater e esconder a mão, que levou a esse declínio, levou a uma situação de o prefeito Djalma ser aquele que acumulou a maior rejeição de um prefeito no município de São José ao longo dos últimos 15 anos. Horas. E nós temos a obrigação, está aqui as contas rejeitadas do Fernando Elias, que nós temos que votar. As contas têm que vir porque já tem parecer e tem que votar. Se o prefeito diz que recebeu com déficit financeiro de 50 milhões de reais, como os vereadores vão aprovar as contas do Fernando Elias? Agora, quem está denunciando o Fernando Elias é o prefeito Djalma. E os vereadores que votarem contra o parecer do Tribunal de Contas devem alguma coisa. Ou para o Fernando ou para o Djalma, porque o Djalma levou o Fernando para uma candidatura de
desmoralização. O Djalma Berg levou o Fernando Elias para uma desmoralização total com 1.300 votos menos votos do que eu fiz para vereador. Então, vereador, só para corrigir então a informação de que contra a Zona Azul tivemos 2 e que nós não atrapalhamos a cidade. Fiscalizamos. E se tivesse mais 7, 8 vereadores fiscalizados, talvez o prefeito já hoje estaria eleito. Porque seguiria corretamente, faria as coisas corretamente. Foi correto como fez durante 2 anos e abusou, inclusive, do apoio que teve da maioria dos senhores vereadores. O que eu tenho a minha total solidariedade aos senhores que eu citei.